Karina. Tudo bem? Oi, Simone. Você tá muito carnavalesca, meu amor. Entrei no clima. Você entrou no clima mesmo. Aí, eu já tô sentada aqui, eu vou ficar aqui, tá? Tá tão gostosinho aqui no meio dessa. Calor humano, né, gente? Pelo amor de Deus, eu vou ficar aqui. Simone, que saudade de você e essa cor maravilhosa. Pois é, uma semaninha de praia pra... Praia faz bem, né? Muito bem. A gente precisa recarregar as baterias de vez em quando. Ó, mais pertinho aqui. Simone, deixa eu te falar uma coisa. Ócio. Chega feriadão, a gente fala assim, eu tô entediada, tô sem fazer nada. Eu tô ociosa, com o tempo ocioso. Ou então, final de semana, ou feriado. Mas o ócio, ele pode ser produtivo também? Deve. Muitas vezes as pessoas confundem ócio com preguiça. É isso aí. Certo? Com tédio. E a proposta do ócio, na realidade, é recarregar as baterias. Tem um autor, Domenico de Masi, se não me engano, é um italiano, que ele fala a respeito desse tema. Então, se alguém tiver interesse em pesquisar mais... Como é que chama ele? Domenico de Masi. Domenico de Masi. Ele é um sociólogo que trabalha o ócio criativo. E ele considera que nessa sociedade capitalista, que estimulou as pessoas a trabalharem 10, 12 horas por dia, leva um certo adoecimento. Sim. E as tecnologias vieram aí para nos ajudar. E que a gente não precisa mais fazer aquele trabalho braçal que fazíamos no passado. Sim. Na década de 30, de 40. Então, agora, a proposta é trabalhar de forma produtiva, estudar, e a parte intelectual deve, para alguns é trabalho também, e aliar com um certo relaxamento que pode servir num equilíbrio entre o trabalho, o estudo e lazer, para que você possa produzir com mais qualidade e viver com mais qualidade. Então, se você trabalha 10, 12 horas por dia, você não aproveita os seus amigos, você não aproveita a família, acaba terceirizando a educação dos seus filhos. E a proposta é estar em harmonia, tanto com a família, tanto com os amigos, quanto com a produção, seja num trabalho braçal ou intelectual. Eu sinto assim, eu sou extremamente elétrica. Ela nem percebeu, né? Ela nem me conhece, ela nem nunca percebeu. E às vezes eu não consigo nem ficar sozinha. Parece que eu quero estar com a gente, preciso estar com gente. Tô sozinha, meu Deus do céu, preciso ligar pra alguém. Daí aquela coisa, ligo a televisão, daí eu coloco um som, daí eu já vou ligar pra alguém, já pego o telefone, Instagram, já fico assim, mexendo. Daí eu falo, para. Eu preciso parar. Não fazer nada, não falar com ninguém. A gente precisa ter esse tempo pra gente desligar. Isso. É como se desse aquela restartada no computador, né? Exatamente. Quando a gente precisa desse tempo, dessa introspecção, que a gente percebe que a gente está com muita informação circulante, isto ajuda a gente a se conectar com a gente, com o que está acontecendo em volta e poder viver com menos estresse. Diminuir o nível de estresse produzido por esses estímulos ambientais. A meditação ajuda muito nisso. A proposta de mindfulness, que está super, né, em moda nesse momento. Mindfulness é mente vazia, né? Seria mais ou menos isso? Então, não necessariamente. Na realidade, é prestar atenção de forma intencional e focada nas suas emoções e nos seus pensamentos. Estar consciente, no momento presente. Consciente no momento presente. Depois a gente pode até, em outro momento, falar sobre isto. A proposta do Mindfulness é fazer essa conexão comigo, com as minhas emoções, para que eu possa ter atitudes voltadas com foco para aquilo que realmente importa, o momento presente. Porque a maioria das pessoas, quando pensa em ócio, fica ruminando o passado ou fica com medo do futuro. Não é para isso, né? Não. O ócio é para você desacelerar e entrar em sintonia com o que realmente importa. E o ócio criativo é para você ter starts, né? Ter insights de que você pode, inclusive, utilizando as tecnologias disponíveis, poder se relacionar melhor com você e com as outras pessoas. Inclusive com o mundo do trabalho. Essa história de você ficar no escritório o tempo todo não produz mais. Hoje é possível lançar mão do teletrabalho, esse trabalho virtual, o home office está cada vez mais presente. Justamente para que você não precisa ter aquele formato de 8 horas direto trabalhando e que você gasta 2 horas indo para o trabalho nas grandes cidades. E que você acaba se tornando tão improdutivo pelo cansaço e pelo jeito opressor que tem que produzir. Quando você produz
sem esta pressão toda, você vai produzir muito melhor e com mais qualidade. Com certeza. É possível fazer isto em qualquer lugar. Você pode produzir em casa, você pode ter momentos em que você está com os amigos e ainda assim está produzindo. Então, você vai ter uma relação melhor, com menos estresse. Aliás, você vai administrar melhor o estresse e vai evitar o adoecimento produzido pelo trabalho. Uma coisa que eu tenho visto que já acontece há muito tempo, na verdade, empresas como Google, né? Tem empresas que tem Google nos Estados Unidos, mas tem Google também no Brasil. E quem trabalha nessas empresas, as empresas já estão trazendo alguns momentos de lazer para o funcionário. Realmente, peraí, vamos parar tudo. Tem mesinha de ping-pong, tem mesa de pimbolim, tem um lugarzinho de chill out para você deitar na rede, ficar lá descansando, relaxando. Você fala assim, mas como assim? Por que isso? Porque assim eu consigo fazer o meu funcionário produzir mais. Exatamente. Isso é maravilhoso. Então, é maravilhoso, mas a gente não pode se render a um capitalismo selvagem que exige de você mais e mais. Você vai produzir, sim, porque senão o que você vai fazer com esse dinheiro depois? Você precisa ter momentos de lazer. Não é aquela coisa... trabalhar, ganhar, mas eu não tenho dinheiro pra curtir. Isso. E tem muita gente assim, viu? Exatamente. Muita gente assim. Então, essas empresas que você mencionou têm estimulado que o lazer pode estar, inclusive, no ambiente de trabalho. E num ambiente muito mais leve, mais gostoso, a produção se faz de forma gostosa. Que coisa melhor do que trabalhar e se divertir ao mesmo tempo? Isso é maravilhoso. Eu acho que a gente, às vezes, é muito podado, né? No nosso ambiente de trabalho. Não pode rir alto, não pode falar alto, você não pode assim, porque, poxa, a gente trabalha aqui com arte, com cultura. Mas é isso. E eu vejo, assim, até, por exemplo, assim, dessas empresas que você tem que ter... Você tem que... A produtividade, na verdade. Diferente do nosso caso aqui, que a gente tem horários e tudo bem, horário de colocar no programa, no ar e tudo mais. Mas você tem produtividade. Você não precisa exatamente trabalhar suas 8 horas seguidas. Se você, nesse dia, está empolgado, você quer trabalhar 12, trabalha 12. No dia seguinte, você não tá afim de dia, você não vai. Depois você acumula. Tem até essa possibilidade de horário de trabalhar. Se você produz mais à noite, tem muita gente que é notívago. Eu sou notívaga. De manhã, não fala comigo, que eu tô assim, Demora para fazer conexão. Não consigo, não funciona o motor a álcool, só pega no tranco. Agora, à noite eu tô pilhada, eu tô aqui, ó. Então, assim, por que não, de repente, possibilitar? Isso é uma coisa que a gente que tá vindo, tá se falando, entendeu? E vai se tornar uma realidade logo mais. A empresa funciona 24 horas por dia, eu vou trabalhar o horário que eu me sinto melhor. Eu vou fazer minha carga horária. Lógico, você tem que ter um controle, você vai todo mundo no mesmo horário, não é assim? Isso. Mas tem, é o futuro. Então, é o futuro e já tem pessoas, por exemplo, que produzem mais à noite, que estão fazendo esse horário alternativo. E como que a empresa controla isso? É a conexão que você faz na internet. Tudo, Muitos trabalhos são intelectuais e são via as ferramentas digitais. Tem controle se é esse o problema. Mas é interessante que quando diminui esse tipo de controle, que você trabalha por prazer, que você gosta do que você está fazendo, você trabalha muito mais, se diverte e não acumula o estresse que no passado se falava tanto e que adoecia a ponto das pessoas viverem burnout. E eu vou te falar, eu tenho saudade do ócio. Porque às vezes eu não tenho essa possibilidade de ócio. Eu quero ficar sozinha, quietinha, não ter nada pra fazer. Se eu quiser ler um livro, porque eu quero. Não porque eu tenho obrigação de ler, né? Então, mas a saudade do ócio, na realidade, é uma necessidade de se reabastecer, né? E isso é positivo. No passado diziam que quem estava lá sem fazer nada era vagabundo, tá preguiçoso. Não, tá pensando não necessariamente precisa estar executando, pode estar intelectualmente trabalhando. Sim. Então, a gente precisa quebrar esse preconceito de que o ócio é ruim. O ócio é bom, é saudável e ajuda as pessoas a se conectar consigo e com os outros. Eu acho que é fundamental exercitar o ócio, de preferência criativo. Com certeza. Agora, cuidado com o ócio se você ficar na internet o tempo inteiro, tá? Redes sociais. Daí você perde todo o seu tempo, daí não vira ócio. Não. E você fica presa naquilo e não dá. Vira uma opressão, uma escravidão. Exatamente. Você é escravo das redes sociais, viu, gente? Você não vê a hora passar. Você fala, nossa, eu tenho que ver mais uma curtida. Deixa eu ver quem curtiu. Deixa eu ver agora quem comentou. Não é? A gente fica escravo. A gente precisa estabelecer, inclusive, limites pra gente. Pra gente. Pra que eu possa desligar o celular. Senão você não dorme.
Fica. E perde o sono ainda. Sim, E ainda perde o sono. Eu fui esse final de semana acampar. Não tinha nada. Eu falei, longe da civilização, fugi. E foi um ócio maravilhoso pra mim, que ó, me restartou. Por quê? Não tinha energia elétrica, não tinha rede celular, não tinha luz. Fiquei vendo o céu, vi os OVNIs passando, eu vi. Eu juro que eu vi, gente. Eu juro que eu vi. Te juro. Ela viu alguma coisa que ela tá Mas, chamando gente, de OVNI. OVNI é Ok. objeto voador não identificado. Isso, tá ok. Pronto. Tudo bem. Não falei o que é alienígena, não falei isso. Calma. Todo mundo me olhando assim, nossa. Entendeu? Então, olha que gostoso. Gosto de fazer uma fogueirinha, ficar lá conversando. Fiz umas escaladas na natureza. Isso faz parte do ócio. Sim, sim. E estava com os amigos. Eu estava com os meus amigos, foi maravilhoso. Ai, que delícia. Continua aqui que a gente vai continuar conversando, porque ainda falando de ócio, ainda falando de relaxar, de ser feliz, né? De se desligar, de fazer bem pra gente, porque acho que isso que é importante. Eu vou conversar